Aleluia, graça e paz, povo de Deus. Amém, queridos, glória a Deus. Amém, Deus é bom, quem crê nisso aí? Aleluia, se você crê, aplauda Jesus mais uma vez. Quero dar um breve testemunho para você, lá em 1 de João 3,1, um texto que já foi lido aqui algumas vezes, mas eu quero ler mais uma vez para você. E a palavra de Deus nos diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero te trazer um testemunho de vida, né? Para uns o passado assombra, para outros o passado acaba servindo de exemplo para construir um futuro melhor. E foi isso que aconteceu na minha vida. E eu quero trazer para você um testemunho do meu passado que hoje se reflete no presente. Meu nome é Luedson, eu sou pastor da Igreja Nova Aliança em Paragominas, no Pará. Amém? Sou casado com a pastora Ivana, para a glória de Deus. Tenho 3 filhos, o João Edson, o Pedro Henrique e a Luana. E hoje eu posso dizer que eu sou um marido, um esposo realizado, mas também sou um pai realizado. Amém? Mas, irmãos, não foi sempre assim. Eu quero começar pelo momento que eu me casei. Eu me casei, eu tinha 20 anos de idade. Com 20 anos de idade apenas. Tive meu primeiro filho com 21 anos. A minha esposa, na época, também... Obrigado, Neto. A minha esposa, na época, também era muito nova. Ela tinha 18 anos de idade. Éramos 2 meninos... brincando de sermos adultos, né? Faculdade e algumas coisas mais. E nós permanecemos casados por 5 anos. Portanto, aí você já entende que eu criei o meu filho por 5 anos como um pai presente. E sempre caminhava com meu filho tentando ser um pai bom, tentando ser exemplo. Aquilo que eu aprendi com meu pai, eu estava executando ali no meu casamento, mesmo ainda muito novo, mas estava aprendendo muitas coisas, mas também fazendo muitas coisas que tinha aprendido com meu pai. Portanto, caminhava por quase todos os lugares que eu ia, eu levava meu filho, pequeno, 1 ano, 2 anos, 3 anos, caminhava com ele. Eu me lembro, uma vez que nós morávamos em São Luís, e eu peguei um ônibus coletivo e fui no centro da cidade com ele. Eu coloquei ele nas minhas costas aqui e nós andamos por várias ruas. Encontramos um parque de diversão e eu fiquei a tarde inteira com ele brincando nesse parque. Eu nunca esqueci disso. Ele tinha na época aproximadamente entre 3 e 4 anos de idade. Então, foi um tempo muito bom. Mas veio a separação, veio o divórcio, né? Meu casamento até os 3, 4 anos foi muito bom, bacana. Depois começamos a ter alguns problemas e com 5 anos de casados eu me divorciei. Infelizmente, eu me divorciei. E depois você vai entender por que eu digo infelizmente. Veio a separação. E como toda separação é algo muito traumático, né? Eu entendo que para o meu filho também foi. E eu comecei a me distanciar dele. Nós ficamos um bom tempo, irmãos, distante. E eu, por mais que tentasse, mas eu não conseguia mais exercer aquela influência de pai sobre a vida do meu filho, na criação dele, no ensino do dia a dia. Por mais que eu tentasse, mas a distância não deixava, porque nós acabamos também nos distanciando de cidades. A minha esposa, ela se formou, foi para São Paulo fazer residência
E eu voltei para Imperatriz. Nós moramos 5 anos em São Luís, eu voltei para Imperatriz. Portanto, eu perdi muito o contato com meu filho, né? Fiquei muito distante. E as preocupações ali com meu menino me fizeram sempre buscar algo que pudesse preencher um vazio que começou a existir em mim. Eu andava rodeado de pessoas, eu tinha amigos, mas era como se eu estivesse só. Não tinha ninguém para compartilhar minhas lutas, não tinha ninguém para compartilhar minhas tristezas. Haviam muitas razões para eu me culpar, porque o erro foi grande. E isso fez com que o referencial de pai que eu tinha sobre o meu filho fosse se perdendo. A distância, a falta de comunicação, tudo isso foi gerando um peso de vida em mim. Eu não tinha mais contato. E eu pensei que eu tinha perdido meu filho para as decisões erradas que eu tomei no meu passado. A decisão de sair de casa foi minha. A decisão de separar foi minha. E a tristeza envolveu meu coração, porque distante, irmãos, só um pai e um filho que vivem essa situação podem mensurar a perca, podem mensurar o vazio e as tristezas que a gente vive por decisões como essa. O divórcio, irmãos, ele vem para roubar a paternidade dos filhos. E isso é uma estratégia do diabo para poder adotar nossos filhos. E eu comecei a viver isso. Comecei a perder meu filho. Comecei a ter lutas internas, porque eu sabia que o erro era meu. E eu estava impossibilitado de fazer qualquer outra coisa, porque sim, já havia se consumado o divórcio. Não tinha mais como voltar atrás. A mãe do meu filho estava se casando. E aí você imagina o peso de consciência, porque a partir dali eu comecei a pensar que o meu filho seria criado por um outro homem. E ele teria um outro referencial de pai. E aí eu comecei a me culpar ainda mais. Pensei por algumas vezes em desaparecer. Pensei em tirar minha vida. Enfim, irmãos, eu estava me sentindo um derrotado, um fracassado. Eu não me sentia mais homem para poder me casar novamente, reconstruir uma família, ter outros filhos. Eu não me sentia mais homem para nada. E tudo isso o inimigo lançando na minha mente, jogando na minha mente. E mesmo sem compreender muito as coisas de Deus, porque eu ainda não caminhava com Deus, eu só conhecia Deus de ouvir falar. Portanto, eu não tive a ajuda que talvez muitos aqui tiveram em um problema de relacionamento conjugal. Eu não tive essa ajuda que talvez alguns aqui tiveram. Eu estava só, na realidade. E eu pensava que eu não poderia mais contar com ninguém. E eu sei que Deus de alguma forma, mesmo eu perdido no mundo, Deus de alguma forma começou a agir na minha vida. Eu conheci uma outra mulher, essa que hoje é a minha esposa e que é pastora comigo no ministério abençoado. Eu me casei novamente. Mas mesmo depois de casado, eu sentia esse peso.
E então, após o casamento, nós conhecemos a Jesus. E como isso faz diferença na vida de uma pessoa. Todas aquelas frustrações do passado, todos aqueles nãos que eu achava que eu estava recebendo de tudo que eu buscava, o não de ser pai, o não de ser um bom marido, o não de ser um exemplo para o filho. Todos aqueles nãos que eu havia recebido no passado, e pior do que receber um não, é você acreditar nele. E que eu estava acreditando, tudo aquilo ali começou a cair por terra na minha vida. Pelo simples fato de ter conhecido a Jesus. E eu comecei assim, viver uma nova vida. A ter uma vida de dignidade com o Senhor. E quando eu conheci esse Jesus, irmãos, Ele me deu uma palavra que me sustenta até hoje. Ele usando uma pessoa, Ele me disse: você tem um futuro, anda na minha presença, e eu restaurarei o que você acha que está perdido na sua vida. Oh, irmãos, quando eu ouvi aquilo, era tudo que eu precisava para de fato sim ter uma nova vida. E então eu acreditei naquela palavra e comecei a viver um novo tempo com Deus. Eu comecei a viver uma nova vida com Deus. E o meu filho, que eu achava que não conseguiria mais exercer a paternidade sobre a vida dele, começou a se aproximar de mim novamente. Nós começamos a nos falar novamente, a nos encontrar novamente. E Deus começou a restaurar. Eu nunca perdi o amor pelo meu filho, eu nunca deixei de amá-lo. Mas eu me distanciei por não me sentir capaz de ser o pai que eu deveria ser para ele, e ser o pai que ele esperava que eu fosse. E isso foi uma grande mentira do diabo na minha vida, que Deus fez cair por terra. E quando nós começamos a nos relacionar de novo, com mais intensidade, então eu comecei a conversar com ele sobre exatamente isso, como ser pai. Eu comecei a ensiná-lo algumas coisas que eu não tive como ensinar após os 5 anos de idade. E ele já tinha aproximadamente 15, 16 anos de idade, irmãos. E eu pude ver aquele adolescente, aquele menino adolescente, a crescer como homem, tendo exemplo de um pai. E certa vez, e eu me lembro disso, ele passou no vestibular, e eu fui levá-lo em Anápolis, ele já com 19 anos aproximadamente. E só nós dois juntos num carro, e eu pude conversar com ele algumas coisas que eu nunca tinha tido a oportunidade antes de conversar por causa do tempo. E eu pude contar um pouco do meu passado para ele, de tudo que eu passei sem a presença dele. E ali nós nos abraçamos, choramos. E ele me disse algo que também me sustenta. Ele disse assim: pai, eu nunca deixei de te olhar como pai. Eu nunca deixei de ser seu filho. E na minha veia, eu tenho seu DNA. Yes. Deus, irmãos, restaurou não somente a paternidade,
minha sobre a vida do meu filho, mas hoje nós temos uma amizade intensa. E essa amizade que eu tenho é não somente com ele, mas com a mãe dele também. Porque nós entendemos que temos algo divino em comum, que é o nosso filho. Foi um presente de Deus e nós sabemos disso. Portanto, hoje há uma amizade, há uma alegria muito grande quando nos reunimos, conversamos. E eu sei que Deus, Ele gerou isso quando eu entreguei minha vida a Ele. Porque o diabo, ele estava roubando não somente a minha vida, mas ele estava querendo também roubar o futuro do meu filho, fazendo com que ele, talvez no futuro, pudesse acreditar que ele não tinha um pai presente. E a minha vida foi alterada. Eu me casei novamente, como eu falei para vocês. Hoje eu tenho 3 filhos. 3 lindos filhos. Com o primogênito, Deus me ensinou algumas coisas para eu não errar com os outros 2. E hoje nós somos uma família feliz. Com Deus, eu e minha esposa, nós fechamos a porta do divórcio dentro da nossa casa, nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. E eu quero te falar, irmãos, que aleluia. Eu quero te falar uma coisa aqui. Se algum dia, em algum momento da sua vida, você já pensou em se separar da sua esposa, se você já pensou em se divorciar da sua esposa, naquele momento você abriu uma porta para que o diabo pudesse lhe tentar novamente em outras vezes. E creia, ele vai tentando, até que um dia você acaba não suportando. E se você em algum momento fez isso na sua vida, daqui a pouco eu quero orar por você. E nós vamos juntos fechar a porta do divórcio dentro da sua casa. Divórcio não é solução para resolver problemas conjugais. Nós precisamos colocar Deus dentro da nossa casa, no nosso casamento, porque hoje eu aconselho casais, irmãos. Eu sou conselheiro de casais na minha igreja. E eu louvo a Deus por isso. Porque o meu passado gerou uma experiência para evitar esse tipo de coisa na vida de outras pessoas. Mas o que nós precisamos entender é que não vale a pena nem pensar em divórcio. Não vale a pena. Divórcio nunca foi solução para problemas conjugais. Deus me ensinou a duras penas que a melhor coisa para resolver problema conjugal é colocar Ele na causa. Porque Deus é nosso juiz justo. Ele vem com a sentença não para que uma pessoa possa se sobrepor sobre a outra, mas Ele vem com o juízo dEle, com o julgamento dEle, com a sentença dEle, para gerar paz nos lares, paz entre os casais. Por isso nós precisamos aprender a caminhar dessa forma, porque muitas vezes a gente vem para a igreja, sabe, pastor, eu tenho visto isso, a gente vem para a igreja e a gente se alegra e pula, como os meninos pularam aqui, isso é maravilhoso, isso é bom, mas quando a gente sai daqui, a gente não coloca mais Deus nas situações que vivemos, dentro das nossas casas, no nosso trabalho, em qualquer outro lugar. E Deus me ensinou que é Ele quem faz a diferença, e não a nossa inteligência, o nosso entendimento, as nossas palavras, mas Ele é que faz a diferença. E somente Deus pode trazer a solução para o seu casamento. Se você em algum momento, algum dia, se você pensou em se divorciar, meu amigo, nesses dias aqui você está aprendendo muito com Deus. Deus tem usado pessoas.
Mas coloque diante do Senhor isso. Feche as portas do divórcio na cara do diabo. E comece a viver uma nova vida no seu casamento. Aleluia. E eu quero fazer um chamado aqui para orarmos juntos. Se tem alguém nesse lugar que em algum momento no seu casamento você já pensou, eu não vou dizer nem falou em divorciar, mas se você já pensou em divorciar, eu quero que você saia do seu lugar, fique de pé, venha aqui à frente. Vamos orar juntos. Vamos fechar as portas do divórcio na cara do diabo. Pode sair do seu lugar. E não importa quem você seja, talvez tenha até pastores aqui que tenham pensado: saia aí do seu lugar, pastor, vem para cá. Juntos nós vamos vencer. Juntos somos mais fortes. Eu, você e Deus somos maioria em qualquer lugar. Vamos vencer o diabo, irmãos, nessa noite, dentro das nossas casas. Não pense duas vezes não, venha. Deus, Ele quer trabalhar sobre a tua vida, Ele quer fazer algo no seu casamento, dentro da sua casa. Talvez em algum momento você tenha adulterado. E isso também trouxe a presença do diabo para dentro da sua casa, porque quando você adultera, você faz uma aliança com o diabo. Vem para cá também, vamos fechar a porta do divórcio. Talvez o diabo esteja dentro da sua casa e você já foi influenciado, porque você adulterou e caiu. E agora ele está influenciando quem dentro da sua casa? Sua esposa, seus filhos. Sai daí também, cara, vamos fechar as portas. Se houve adultério, vem para cá. Vamos aproveitar a oração. Deus está nesse lugar, isso já foi falado aqui, e nós sentimos a presença dEle. Assim como um dia Deus me resgatou do lamaçal do pecado, assim como um dia Deus se fez presente na minha vida, restaurou a minha vida, restaurou a paternidade da vida do meu filho. Ele quer fazer com você, Ele quer restaurar seu casamento, Ele quer restaurar a sua paternidade dentro da sua casa com seus filhos. Porque o diabo, ele começa a roubar a nossa identidade, ele quer tirar o nosso DNA dos nossos filhos. Se tem mais alguém, irmão, não tenha vergonha não. No nome de Jesus, eu sou homem e eu sei como um homem age. Se tem mais alguém, não tenha vergonha não. Pode sair do seu lugar. Esse é um tempo de nos rendermos ao poder e à soberania de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. Glorificamos o teu nome nesse lugar, Senhor. Declaramos que não há outro Deus além de ti. Declaramos que sim, tu és o Deus das nossas vidas. E é a ti que nós nos rendemos agora. É ao Senhor que nós nos expomos agora. É ao Senhor, ó Deus, que declaramos que assim seja. Porque queremos agora, Senhor, fechar as portas do divórcio dentro das nossas casas, nas nossas vidas, na vida das nossas esposas. Em nome de Jesus, meu Pai, nós nos arrependemos de ter um dia dado legalidade ao diabo, falando a palavra divórcio dentro das nossas casas, dizendo não tem mais jeito, dizendo eu não quero mais. Nós nos arrependemos, Senhor, e chamamos à existência agora a tua misericórdia. Deus, tem misericórdia de nós e restaura, Senhor, casamentos. Restaura, Senhor, a paternidade. Converte coração de pais a filhos e de filhos a pais. Meu Deus, no nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Tem alguém, pastor, tem alguém nesse lugar que estava decidido a se separar.
Tem alguém nesse lugar, pastor, que estava decidido a se separar. Deus está dentro da sua casa agora. Deus está falando com você e com sua esposa agora. E Ele restaura o seu casamento. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor. Faz a tua obra, completa a boa obra que o Senhor já começou desde sexta-feira na vida desses homens. Deus, no nome poderoso de Jesus, retira da mente e do coração de cada um deles a vontade de se separar, a vontade de se divorciar. Meu Pai, no nome de Jesus. E Senhor, traga paz para dentro dos lares. No nome de Jesus, traz paz entre marido e mulher, traz paz entre pais e filhos, no nome poderoso de Jesus. Que esses homens que estão aqui à frente, a partir de hoje, sejam um exemplo como esposos, exemplo como maridos, exemplo como pais, no nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Amém.